pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as salas especiais aqui no Japão. Então, pessoal que está chegando, vamos curtindo e compartilhando a live para que ela possa chegar aí no maior número de pessoas, pessoal. Então, só verificar aqui se tá tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre sala especial aqui no Japão. Então, bom dia, pessoal do Brasil. Boa noite, pessoal do Japão. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Áudio e vídeo está ok? Pessoal, estão me vendo e me ouvindo? Se alguém puder me dar um ok, só para eu poder continuar. Se vocês estão vendo e ouvindo direito. Pessoal que está chegando, vamos aí compartilhar a live. Quanto isso, se alguém puder me dar um feedback, pessoal, do áudio e do vídeo. E hoje a gente vai conversar aí sobre escola regular, sobre a sala especial. Pessoal que está chegando. Boa noite, Sueli, tudo bem? Você pode me dizer se você está me ouvindo direito, me vendo, tá tudo certo? Bom, enquanto eu espero um retorno, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão tem 2 anos, com atendimento a crianças com atrasos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, com atendimento em grupo e atendimento individual. Estamos bem? Tá tudo ok. Obrigada, Sueli. Então, vamos lá, vamos continuar. Tá tudo bem? Então, me vendo, me ouvindo, então, áudio de imagem ok. Então, eu vou convidar todos vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem colocar aí na descrição da live pra gente poder conversar, e o que eu não conseguir responder enquanto a live estiver aí no ar, eu respondo depois em box, tá? Mas podem deixar as suas perguntas e as suas dúvidas em relação a esse tema, né? Hoje a gente vai falar sobre salas especiais aqui no Japão. Então, você mamãe, você papai, você educador de escola brasileira que tem alguma dúvida sobre como funciona, como a gente vai conversar um pouco, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo, que tem crianças, né, que tem os filhos ou os adolescentes que frequentam essas salas, esses espaços, vamos escrevendo, vamos trocar bastante informação aí, tá? Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite, Flávia. Boa noite, Su. Vamos lá. Então, a Flávia já começou aqui, ó. Ano que vem, meu filho entra no Itinensei. E depois de uma reunião na escola, decidi que colocarei ele numa sala especial. Flávia, é o caminho, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura da escola japonesa, tá? E as opções que se tem para as crianças que frequentam a escola regular e entra para algumas aulas na sala especial, e aí também, ou então tem a opção de ir direto para uma escola especial, dependendo muito do diagnóstico, da condição dessa criança. Tá? A Flávia tá falando que ela não sabe se ela foi precipitada na decisão. Então, é uma decisão dos pais, tá? Já começa realmente daí. Mas em relação ao que você está decidindo agora, um especial ou um comum, é bem nesse esquema que as escolas fazem, né? Então, assim, eles atendem, o aluno chega, né? Às vezes vindo do Brasil, às vezes vindo de uma escola brasileira, que os pais decidem não voltar mais e quer colocar na escola japonesa. E aí essa criança entra nesse mundo onde toda a didática de ensino, onde toda a metodologia, onde tudo que é trabalhado na escola brasileira acaba sendo muito diferente na escola japonesa. E aí as crianças se veem nesse novo mundo, nesse novo universo dessa escola, e às vezes, por vezes, não sabem como lidar.
a questão da língua é um entrave e a questão, sim, do método de ensino é um outro entrave, é uma outra coisa que dificulta bastante a adaptação escolar, tá? Então, aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas para a gente entender um pouquinho aí, no geral, como que funciona essa questão escolar, né? Aqui a gente sabe que a educação infantil, ela não é obrigatória, apesar dela ser gratuita, ela não é obrigatória, né? Então, as crianças estudam ou não nas creches, seja uma creche particular, seja uma creche pública, mas eles têm a opção de estudar ou não. Quando eles entram já no Shogaku, e aí eles já começam a ter uma questão de ensino mais formal, apesar de que ainda com 6, 7, 8, 9, 10, 11, até os 12 anos, ainda é um processo escolar diferente, né? É um processo escolar mais preparatório para a vida, né? Tem os seus conteúdos, mas ele não é tão grande e ele não é tão cobrado, vamos dizer assim. Diferente do nosso estudo brasileiro, né? Onde a gente já tem avaliação, as crianças têm prova, fazem redação de língua portuguesa desde o primeiro ano do ensino fundamental. Aqui as prioridades são outras, né? Eles dão uma base de desenvolvimento, a gente pode considerar uma base de desenvolvimento para que essas crianças se desenvolvam de uma melhor maneira enquanto sociedade, enquanto pessoa, para poder depois ter a introdução dos assuntos escolares, né? Dos conteúdos mais relacionados à escola, vamos dizer assim. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, curte, compartilha a live, aí chamem os amigos para participar. Dúvidas, perguntas, sugestões, estamos aí, tá? Então vamos todo mundo aí, deixa eu só ver se tá tudo bem aqui. Então vamos escrevendo que aí eu vou ler, tá, gente? Então a estrutura mais ou menos é essa, em relação à primeira fase de ensino oficial, né? Que seria a partir dos 6 anos, vai até 12 anos de idade. Depois as crianças os pré-adolescentes, né, mudam para o Chugaku, e aí lá também eles têm a questão do ensino um pouco mais conteudista, né? Elas já começam aí, apesar da leitura do japonês, do katakana, do hiragana, dos kanjis já estarem vindo em evolução, né? Então vem desde os pequenininhos lá até sempre, né? Porque quanto mais a gente estuda o Nihongo, mais a gente precisa aprender, devido à complexidade que é de toda a questão da língua. Então eles vão meio que acumulando, né, os conteúdos que eles tiveram, o conhecimento que eles tiveram lá na base com 6, 7, 8 anos e vão levando esse conteúdo até aí o término dos seus estudos, tá? E aí depois as crianças saem dessa fase, vão pro Chugaku, tem os seus ensinos lá, os seus ensinos de conteúdo mesmo, né, também. E aí quando eles terminam, tem a questão do coco, né? Se vai pro coco, se não vai. Tem essa questão das escolhas, né? De para onde essa criança, esse adolescente vai. E aí vem aquela incerteza toda dos pais. Enfim, e aí daí do coco, são 3 anos também de estudo, né? Junto com o Chugaku também são 3 anos. E aí depois ele vê se ele vai fazer um técnico profissional, um curso especialista de algo, ou se ele vai para a faculdade, e aí, enfim, é um outro processo, mas que aí segue a carreira aí, segue a sequência escolar, vamos dizer assim, tá? Mas aí, então, vamos voltar lá na base, né? Então, quando a gente traz essa criança que tem uma questão escolar que está comprometida, então ele tem um déficit, ele tem um atraso, ele tem um distúrbio de aprendizado, e aí esse déficit faz com que ele não acompanhe essa sala regular, tá? Então, essa é uma das questões, esse é um dos pontos. Por isso que existem essas salas especiais nesse sentido. E uma outra questão é quando a criança tem um atraso, um pequeno atraso da própria língua ou do próprio conteúdo, e aí por ela ter esse atraso, né, essa falha,
ela não consegue acompanhar o restante da turma. E aí também nesse segundo caso, as salas especiais existem para isso. Então elas existem para duas áreas, vamos dizer assim, seriam para dois ramos, né? Uma parte para a questão das crianças que realmente têm um distúrbio, um transtorno, uma dificuldade que precisa frequentar a sala especial, e outras são essas crianças com esse atraso, essa pequena dificuldade da aprendizagem, que acarretou aí um monte de outras questões que ela veio trazendo, foi arrastando essa dificuldade, e aí ela não consegue mais acompanhar a sala regular, tá? A Flávia tá falando que o caso dele será assim, ele ficará em sala comum e no que tiver dificuldade vai para sala especial. Semana que vem fará um teste na escola para ver o nível de dificuldade. É o processo, tá? E na língua ele terá um pouco de dificuldade sim, pois está em creche brasileira. Mas em português... ele fala muito bem. E o que me preocupou muito, acho que ela vai terminar de escrever, então, essa questão da língua, de qual é a língua que a criança se identifica, né? A gente fala muito de língua materna, de língua de herança, bacana, é verdade, eu acho que a gente não tem que perder mesmo, mas assim, existe uma questão cerebral aí, né, por trás, existe uma questão de acomodação de conteúdo, de como o meu cérebro processa as informações, como que ele recebe essa informação, e por vezes, né, eu tenho acompanhado alguns casos, a gente percebe o quê? Que a criança, ela responde melhor, mais prontamente e com um melhor significado aos comandos que são dados em Nihongo, né, em japonês, do que em português. E aí fica aquela dúvida, mas ele precisa aprender, né, estar com o português, preciso falar, e aí não sabe se em casa, né, principalmente, fala em português com a criança ou se fala em japonês, e aí fica aquela bagunça. E a primeira dica é: escute o seu filho, a sua filha, né? Se é uma criança não verbal, uma criança que ainda é muito pequena, não consegue se expressar corretamente, não consegue dizer o que está sentindo, ou se embaralha às vezes aí no que precisa falar, porque tem uma questão de fono que precisa ser vista e ser trabalhada. Se você tem a criança nessa situação, busque sinais, né? As crianças dão sinais para tudo. Então, se a gente ficar atenta, a gente tiver um olhar mais apurado, mais centrado neles, a gente consegue saber. Então, se você tem dúvida de de como que o cérebro do seu filho, da sua criança assimila se é o português ou o japonês, aprenda pequenos comandos, aprenda pequenas palavras em japonês, né? E tenta dar o comando nas duas línguas, né? E ver qual que delas ele te responde mais prontamente, tá? Porque essa transição das crianças que nasceram no Brasil, vieram para cá muito novas, ou que vieram para cá também numa idade escolar já avançada, porque acontece muito também os adolescentes, 12, 13, 14 anos, virem para cá e aí já tem uma bagagem, literalmente um histórico escolar no Brasil, né, que é diferente sim do histórico daqui, o histórico escolar daqui é diferente, a grade curricular é uma grade diferente, né, apesar de ter muitos elementos que batem, né, as informações batem, o conteúdo pedagógico bate com o que a gente aprende no Brasil, mas a abordagem é diferente, né? Como eu falei, a didática é diferente, os professores são diferentes, a língua, né, a gente sabe que existe já essa barreira, e ainda mais eles que chegam e aí tem que se ver de repente... Não tem mais os amigos, não tem mais a turma, antes eles faziam parte de uma panelinha, vamos dizer, hoje ele é excluído dessa panelinha, ele não tem nenhuma referência dentro da sala de aula, né? A criança olha pro professor, ela não se identifica, ela olha para a sala, para a estrutura física da sala, ela não se identifica, ela olha para os amiguinhos, nada daquilo ali
tem uma identificação para ele, né? E acaba não fazendo muito sentido. Então, os primeiros meses é sempre muito difícil, né? E com essas transposições de estar numa sala, de repente vai para outra sala, ou eles ficam esses primeiros 6 anos, né, da vidinha deles no Shogaku, depois eles têm que mudar de espaço, muda de escola, parece que eles crescem de uma hora para outra, né? E aí todas essas mudanças nessa fase, para eles é muito difícil, né? E para as crianças que têm essa dificuldade e não sabem lidar com ela, aparece na sala de aula, né? Então, toda quebra de rotina, toda mudança, toda a questão deles não entenderem como isso funciona, aparece dentro da sala de aula e aí ele não vai acompanhar a matéria, não vai acompanhar a sala, não vai conseguir entender e compreender o que o professor está pedindo, não vai conseguir fazer a lição ou vai ficar sempre atrasado. E aí a gente sabe que as salas aqui são bem cheias também, né? A gente tem um número de 30, 35 crianças, então as salas de aula são salas com um número de alunos alto, né? Assim, igual mais ou menos no Brasil. Só que existe uma uniformidade, né? Eles não usam um uniforme só porque usam um uniforme, para ficar todo mundo igual fisicamente, né? Todos, lógico, tem a questão do cabelo, tem a questão das meninas não poderem pintar unha, usar esmalte, enfim, tem um monte de questão aí que a gente sabe que são regras das escolas e que os pais que vão, né, colocar as crianças nas escolas japonesas têm que saber como que funciona essa estrutura, né? E a partir do momento que eu levo essa criança, que eu matriculo e que eu coloco ela para estudar nesse ambiente, com essa estrutura, eu tenho que sim seguir o que está descrito aí e eu não tenho muito o que mudar, né, em relação a isso. Tenho que adequar a visão da família e ensinar, vamos dizer assim, a visão para a criança, tá? Para ela entender que, ainda mais quem vem de outra escola, quem vem de escola brasileira e faz essa passagem, e aí realmente fica um pouquinho mais complicado, porque eles se acostumam, vamos dizer assim, com um padrão de aula, eles se acostumam com um tipo de cobrança escolar, e aí quando eles chegam aqui é tudo um pouco diferente, né? E aí fica essa confusão na cabeça da criança. É natural que ela vá se perder, em relação ao conteúdo, que ela vai se perder em relação às atividades, porque é tudo tão novo que ela não tá conseguindo organizar isso ainda dentro da cabeça dela, tá? Porque ela tem que primeiro organizar toda essa mudança de ambiente, de estrutura, de tudo mais, para depois ela conseguir focar na questão escolar, tá? E só que aí nisso, o que acontece? Ela vai ter perdido muita atividade, vamos dizer assim, muitos exercícios, e aí vai ficar, aquele déficit vai ficando cada vez maior, tá? E aí, então, as salas especiais, né? Já estive em algumas escolas regulares aqui, né? Fui em visita como psicopedagoga, acompanhando o desenvolvimento de atendidos, né? Então, a gente faz as terapias e aí a gente percebe nas terapias que existe aí uma questão escolar que a gente precisa ver como que é a escola, a estrutura da escola, essa criança dentro da sala de aula, seja ela na sala especial, seja ela na sala regular ou dentro de escolas especiais também. Então, a gente, na verdade, precisa saber como que tá esse desenvolvimento, como essa criança fica em sala de aula, como que essas aulas são ministradas, como que é a relação dela com o professor, para a gente poder continuar o processo terapêutico de acordo com a queixa inicial da mãe, enfim, para a gente saber como é que a gente vai conduzir aí e conseguir ajudar para que esse atraso ou essa dificuldade se torne menor, tá? Então, vamos lá. Existem as escolas normais, né, regulares, normais não, a gente vai falar regulares. Existem
escolas regulares, e dentro da escola regular a gente tem a sala especial. E aí o que acontece? As crianças frequentam algumas aulas, tá? Então, de repente, aula de artes, aula de música, aula de educação moral, ou aula de fazeres domésticos, aula de educação física, alguma dessas aulas de artes, enfim. Algumas dessas aulas são a criança não sai da sala original, vamos dizer assim, ela permanece naquela sala e ela tem ali aquele conteúdo junto com o restante da turma. Porém, em algumas disciplinas, em algumas aulas, a criança sai, por exemplo, a aula de Nihongo e a aula de aritmética, a aula de matemática, por exemplo, né? As crianças elas levantam, né? E quando dá um intervalo de uma aula para outra, elas levantam, agora vai ter aula de matemática, agora a aula vai ter aula de Nihongo, seja leitura, seja escrita, tá? Do Nihongo, aí as crianças vão para essas salas especiais. E aí nessa sala especial o número de aluno é reduzido, tá? Diminui bastante, a sala é uma sala, fisicamente ela é grande igual, né? A estrutura de sala, assim, é uma sala de aula normal, ela não difere muito da estrutura de uma sala de aula regular, então tem mesa, cadeira, lousa, tem livro, tem tinta, caneta, enfim, tem as mesas das crianças, ela tem uma estrutura igual. A única diferença é que em algumas as mesas ficam em disposição diferente, tá? Nem toda sala especial fica uma mesa do lado da outra, ou eles fazem trio, ou faz um quadrado, né, com as mesas, né, e as crianças sentam. Então, às vezes tem criança que tá fazendo atividade na mesa, enquanto o outro tá fazendo uma atividade de chão, ou no chão, por exemplo. E isso acontece e tá tudo bem. Então, assim, vamos supor que eles estejam fazendo um treino de um kanji, ou de um hiragana, de um katakana. Então, tem uns que fazem na mesa e tem outros que fazem numa folha, numa atividade no chão. E aí os professores dão conta desse processo. Aí na sala especial é um pouquinho, tem uma atenção melhor e tem uma atenção maior, porque é um número menor de alunos com um número maior de professores, tá? Então, geralmente, dentro da sala especial, são professores habilitados para trabalhar com educação especial, tá? Então, tem alguns os professores que trabalham com essa sala e com essas crianças, tá? Geralmente, a sua grande maioria são professores habilitados para trabalhar com educação especial. Então, eles estão ali preparados, eles estão formados para atuar com as crianças dessa sala, tá? E aí, ela, por exemplo, terminou essas aulas de matemática, de japonês, essas crianças retornam para a sala normal. Então, é assim, mais ou menos, que funciona. Eles estão dentro da sala de aula regular, de uma escola regular, matriculados aí na série que for. Aqui também, no Japão, tem essa questão da série ser de acordo com a idade, tá? Então, eles matriculam as crianças, mesmo vinda de outros países, é o mesmo processo. Eles veem a idade que a criança tem e veem a sala que ela deveria estar, né? Teria que estar. Então, dependendo da idade, ela vai para aquela sala, tá? Então, eles fazem assim a escolha, a definição de que sala e que idade, de que ano, perdão, que essa criança vai estudar. Então, feito isso, a criança, como ela chama, tinha comentado, deixa eu ver aqui, a Flávia, né? Eu tinha falado que existe uma escolha, né? Que ela escolheu colocar a criança, o filho dela, no ano que vem, no Itinerei de uma sala especial. E aí o que acontece? Algumas creches acabam ouvendo, né? As crianças que frequentam aí a primeira infância dentro de creche, elas têm um acompanhamento aí com os profissionais da área. E aí, às vezes, eles percebem que aquela criança tem um desenvolvimento atípico, né? Então, vê ali que existe uma agressividade muito latente,
ou existe uma desatenção muito aguda, muito forte, uma hiperatividade inadequada ou além do normal, né? E aí por isso que eles consideram como hiperativo. E aí tudo isso os professores, né, o pessoal da creche vai fazendo essas anotações. E aí, quando chega num ponto, eles conversam com os pais e falam, olha, eu acho melhor, quando for pro primeiro ano, que foi isso que aconteceu com a Flávia, de vocês colocarem ele numa sala especial, né? Eles meio que indicam a sala especial para essas crianças que apresentam essas dificuldades, essas condições, tá? E aí o pai e a mãe ficam um pouco perdidos. Não sabe se foi precipitada, como a Flávia comentou. Não sei se me precipitei de colocar, mas disse que tudo bem. E aí fica depois naquela dúvida. Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Eu não tô aqui para dizer se a sala especial é certa ou a sala especial é errada, tá? Eu acho que isso é uma questão muito particular, é muito dos pais. Vocês precisam primeiro fazer o que a Flávia fez, realmente ir na escola, ver o que é, saber como que ela funciona, ver o número de crianças que tem, se possível, né, conversar com a equipe docente, com os professores, saber quem é que tá ali, que vai estar ali junto com o seu filho. E para saber se essa escolha da sala especial vai ser a escolha mais adequada ou não, tá? Porque às vezes a gente acha que não devo pôr. Não, eu não vou pôr, eu não vou colocar porque eu acho que meu filho não precisa. E aí a gente acaba deixando, vou deixar na sala regular e vamos ver o que acontece. Pode ser que aconteça e que dê tudo certo, mas e se não acontecer e der tudo errado, né? Então, assim, olha o atraso que eu vou estar proporcionando para essa criança, quão grande ele vai ser, né? Então, quanto antes a gente tiver um estímulo melhor, né? Quanto antes a gente puder perceber o espaço que eu acredito que essa criança não se encaixe melhor, mas que ela vá se desenvolver melhor, é sempre bom a gente levar isso em consideração, né? Existe uma barreira muito grande, os pais ficam muito indecisos, tristes em saber que as crianças foram convidadas aí para uma escola especial ou para uma sala especial, porque fica naquilo, né? Ai, mas será que meu filho não vai sofrer bullying, não vai sentir de medo, né? Não vai se sentir inadequado? Isso tudo fica aí no coração dos pais mesmo e não é fácil. Pessoal que tá chegando, já começamos aí a nossa conversa, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Clélia, um beijo no coração de vocês aí no Brasil, saudades também. Beijo em todo mundo, pessoal que tá chegando aí, curtem, compartilhem a live. Hoje a gente tá conversando sobre salas especiais aqui no Japão, né? E sobre essas angústias aí que tantos pais trazem nas terapias ou quando vem e a gente faz as entrevistas de anamnese e vem com essa questão toda de não saber mesmo se fez o certo, se não fez. E algumas confusões que existem, né? Infelizmente, algumas salas especiais, como eu posso dizer, elas não trabalham da forma como que deveria, né? Então, tem criança que frequenta uma sala especial com uma dificuldade que é muito pontual, né? Que facilmente seria sanada, né? Essa dificuldade, mas que por vezes passa o ano inteiro dentro dessa sala, né? E aí no ano que vem, no ano seguinte, os pais já não querem que continue porque acham que não foi produtivo, né? Ou acham que essa criança atrasou mais ainda. E aí fica naquela questão dúbia, né? Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz errado? Será que essa escolha vai impactar? E como que ela vai impactar na vida desse meu filho? Tem mães que têm muito medo de achar que se a criança vai para a sala especial, ela não volta mais para a sala regular, tá? Então, volta sim, tá? Claro, dependendo da condição, da questão que essa criança está trazendo, né? Como eu falei, se for só uma questão pontual que consegue ser trabalhada,
pela criança, pela família, pela escola, né, principalmente por terapia ou por reforço escolar, não sei, né, porque quando chega nesse momento, nessa entrada da sala especial, a família toda, né, se movimenta. Então, todo mundo ali se movimenta e vê o que vai fazer. Vamos colocar no reforço, vamos fazer uma atividade extra, vai fazer lição até mais tarde, ou então quando realmente vê que existe uma condição aí clínica neurológica dessa criança, os pais acabam indo atrás dessas informações, então vão para o Rocking Center, faz essas informações e aí vê o que está acontecendo nesse sentido, né? Se realmente vale a pena ou não, você precisa realmente ir ver e conhecer, primeiro conhecer a sua criança, saber qual é essa dificuldade, se é só uma questão de língua, tá, pessoal, é só um atraso porque ele não assimila o Nihongo, aí já é um pouco difícil, porque assim, faz parte, é natural, é uma língua nova, é um conteúdo novo, ele não vai acompanhar 100%. Mas daí você colocar ele na sala especial por causa disso, eu acho que é uma questão de se reavaliar, tá? Tem que pensar bem mesmo, né? De repente, não sei se é o caminho ele ir para uma sala especial, sendo que você pode dar um suporte para ele na língua, né? E de repente faz um Kumon ou faz um estudo dirigido do Nihongo e faz um pré-preparo para ele entrar na escola japonesa, né, do que falar, então ele não vai, é lógico que ele não vai acompanhar a turma, porque ele não tem contato com a língua, ele não sabe os comandos de senta, levanta, espera, próximo, cola, vira folha, agora a gente vai ler, agora a gente vai cantar, agora a gente vai fazer o taisou, agora você vai tirar o sapato. Então essas coisas que existem na escola japonesa, é claro que a criança brasileira não vai saber fazer, né? E aí, mas assim, isso não é motivo pra que ela vá para uma sala especial, né? A Kátia, oi Kátia, boa noite, seja bem-vinda. A Kátia tá falando com a Flávia, acho que você está sendo precipitada. Verifique o tipo de sala que seu filho virá entrar. Perfeito, é isso mesmo. Vamos ver que sala que é, por que foi indicado, por que a creche indicou, quais são os elementos que levaram a creche, né, a te falar que pro próximo ano, lá em abril, que é aqui o ano escolar, pra galera que tá no Brasil, ele começa em abril, e por que essa preocupação da creche tá acontecendo? Ela tem sentido? Ela tem um porquê? Né? O que foi relatado lá, você observa em casa, né? Nos outros espaços que a sua criança frequenta, a gente chama de queixa, né? Essas mesmas queixas que a escola está te trazendo, você identifica isso em outros momentos da sua criança, isso também é muito válido, tá? Antes de decidir qualquer coisa. E aí a Flávia fala, né? Antes de tudo, é preciso um diagnóstico e dependendo da situação de cada criança. É bem isso mesmo, Kátia. No primeiro ano, o apoio é maior, são 2 professoras por sala. Então, eles acabam tendo aí, apesar do número de crianças, eles acabam tendo um apoio. Só que assim, a rotina escolar, como eu já falei, ela é muito diferente, né? E assim, os professores também têm que dar conta de muitas questões, né? A questão escolar aí não é só a gente ensinar o aluno, a gente tem, os nossos professores, a gente tem toda uma carga aí que vem junto, né? E aí, infelizmente, algumas crianças acabam ficando no meio do caminho. E aí, lógico, a gente tem que trazer isso numa uniformidade, que é o que, como eu falei, o japonês preza muito, as crianças estarem todas uniformes, iguais, tudo certinho, né? Todo mundo com a mesma... E aí já não é só de roupa, né? É de pensamento e é de conteúdo, todo mundo tem que saber tudo até tal idade, aí depois tem que saber o outro até tal idade, e aí depois tem que saber o outro, e eles são assim, né? Taxativos nesse sentido. E aí o conteúdo escolar acaba tendo que... Como fala? Tendo que ser supridos pelas crianças, independente de como ela vai conseguir assimilar aquilo ou não, né? Se ele vai aprender, se ele não vai, ele tem que dar conta, vamos dizer assim. Então fica
difícil também para os professores terem que dar conta de tudo isso. Dentro de sala, a sala regular é uma sala numerosa, né? Com tantas crianças diferentes e com a chegada agora, de agora não, de sempre foi, de muitos, como a gente fala? Muitas crianças diferentes, de muitos lugares, de culturas diferentes, de vivências diferentes, de situações que são diferentes. Então, assim, esse processo todo é muito novo e é muito novo para todo mundo, né? E aí essas salas acabam sendo uma opção, a sala especial acaba sendo como uma opção, né? Que as escolas encontram para que os pais consigam colocar as crianças para que elas tenham um atendimento, não chega a ser muito individualizado, mas ele é um atendimento diferente, né? Acaba sendo um atendimento diferente das salas regulares, né? Claro que se esse atendimento ele consegue trazer essas informações de uma maneira que vá suprir a dificuldade que essa criança está tendo, ótimo. Bacana, vamos lá, vamos continuar, né? E vamos gambatear. E aí a criança se esforça de um lado, os professores também se esforçam, a família fica junto aí para correr atrás desse atraso, vamos dizer assim. Mas é importante, nesse caso, que todos estejam juntos, né? Como a gente falou, não é só a escola, não é só a criança, essa rede de apoio que a gente sempre comenta que é preciso, independente se a criança é típica, se a criança é atípica, não importa, tá? Em relação ao desenvolvimento, a neurodesenvolvimento, todo o apoio que a criança tem, de todo mundo, né, que ela convive, é extremamente importante, tá? E aí a sala especial, ela vem como uma ajuda, uma resposta de ajuda, né, para que essas crianças consigam correr atrás daquilo que ela tem uma dificuldade, para que ela consiga entender o processo pedagógico e educacional de uma maneira mais tranquila, né? E aí, dependendo da sua atividade, ela retorna aí para a sala regular, né? E aí tem que buscar informação, tem que buscar ajuda, conhecer o espaço é imprescindível, né? Conhecer a escola onde essa criança está indo estudar, saber como que funciona, conversar com outras mães, né? Para saber como é a questão do ensino, o que elas estão achando. Claro que isso tudo é muito particular, né? Às vezes a gente ouve bastante, a gente fala, é bom, não é bom, então, né, como eu falei aqui no começo, se é bom ou não é, vai depender muito de cada família, né? Vai depender muito da visão de ensino que cada mãe tem, do que aquilo é melhor para a criança. Eu vou ver se essa criança está evoluindo, se ela está melhorando, se ela está aprendendo, né? E aí saber se esse processo aí que ela tá passando, que ela não tá passando sozinha, que isso é muito importante, né? Porque para eles também é muito difícil, né? Para as crianças também é muito difícil eles terem essa sensação dela sair de uma sala e ir para outra, e por que eu tenho que fazer, e por que eu vou e meu amigo não vai. Então isso tudo mexe muito aí com a cabecinha dos pequenos, tá? Dá realmente aí uma dificuldade, e eles têm que dar conta desse monte de informação. Gente, peraí. Vamos voltar lá. Gente, perdi muitas coisas. Ai, não dá pra ler. Tá falando aqui. Dependendo da escola, tem apoio. Tem apoio, depende de cada família. Gente, sempre a família junto. É preciso apoio dos pais o tempo todo, Kátia. Perfeito. É isso mesmo, tá? Tem que estar sempre atento. Não é porque acha que tá na escola, tá na sala especial, já estamos fazendo a nossa parte. Não, vamos ajudar, vamos verificar, vamos participar das reuniões, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se está tendo uma evolução, né, nesse sentido. Vamos lá, Flávia, não existe só as salas especiais na escola japonesa. Não, a gente tem as salas regulares, né, como já falamos lá no começo lá, que as crianças também frequentam, e tem também, dependendo da questão aí que a criança apresenta, a sala especial só não vai ajudar,
né? Aí realmente, dependendo da condição que ela tenha, ela precisa realmente de frequentar a escola, que aí já é uma outra estrutura, né? A escola especial, ela é toda estruturada, ela é toda preparada para receber as crianças que realmente, né, apresentam aí questões de dificuldade, de atraso, de transtorno, desenvolvimento aí maiores. Aí a gente tem já as escolas mesmo, né, que também já fui em algumas escolas, escola especial, e realmente a estrutura, né, de aprendizado é diferente, o atendimento é diferente, o número de crianças por professores é diferente, enfim, tem uma diferença aí sim, tá? A Flávia disse que depois de conversar com os terapeutas, do filho dela, de conhecer a escola, participar da aula, das atividades e conversar com os professores de lá. Isso faz toda a diferença, tá, gente? Escola, o ambiente escolar, ele é maravilhoso, né, em todos os sentidos, mas ele também pode trazer algumas questões ruins para a criança. E se não existe esse vínculo professor, família, né, e a escola, né, esse trio aí, né, em questão de conteúdo, a proximidade do professor, a relação professor-aluno e a relação com a família, no caso com os pais, se um deles aí fica um pouquinho diferente, a criança meio que dá uma perdida, ela não sabe se ela confia 100%, ela não se sente segura, e a segurança emocional dentro de uma escola, ela é, assim, imprescindível. Eu diria que até maior do que a segurança física, né, de ninguém assaltar, de não acontecer nada assim. Porque a criança que não se sente segura emocionalmente, ela não consegue desenvolver o aprendizado, né, então isso aí também ajuda aos fracassos, às dificuldades, aos déficits, a tudo mais, né. Olá, Rata, seja bem-vindo, boa noite. Mas mesmo assim, a insegurança existe, sempre existe, ela sempre vai existir. Você sempre vai ficar, Flávia, pensando se você fez o certo ou não. Bom dia! Bom dia, Edgar. Mas minha filha é super inteligente, tem dificuldades, atraso em algumas coisas. E acredito que a sala é um acompanhamento mais próximo, né? Sim, é um acompanhamento mais próximo com o professor. Agora, nessa fase de adaptação, será bom para ele no futuro. Sim, principalmente para ele não se sentir, né, se vocês acham que é o caminho, de repente ele sai do mundo da creche brasileira e entra no mundo da escola, do primeiro ano da escola especial, e aí da escola regular na sala especial. E aquele mundo de informação, né, é tudo, como eu falei no começo da live, é tudo muito diferente. De repente, um número reduzido de alunos por professores que a sala especial apresenta, ela ajuda, né, a criança nesse momento a ter uma melhor adaptação. A Márcia está perguntando qual os contras de entrar nessas salas. Então, os contras, né? Como eu falei, se é bom ou ruim, acho que vai depender de cada família e de cada aluno, principalmente de cada aluno, né? Porque a gente pode achar que é ruim porque enquanto ele não, por exemplo, não aprende determinada atividade, aquela atividade é mantida até que a todos eles façam, sei lá, determinada atividade. Por exemplo, pintar uma bola. Enquanto todo mundo pintar a bola, não sai de atividade. Ou então, tem alguns pais que acham que dá uma atrasada porque o conteúdo não é o conteúdo reforçador e tão amplo quanto o conteúdo de sala normal. Ou então, tem muitos pais que têm esse medo de, eu vou colocar lá, mas ele não vai sair, né, que seria um dos contras. Ele vai entrar nessa sala e não vai sair para a sala regular, né? Já vivi casos de crianças que sim, que frequentavam aulas na sala especial e que com o processo terapêutico correto, com os pais ajudando e fazendo atividades complementares em Rongô, né? Então, frequentava espaços que dava reforço escolar,
Então, com toda essa turma e essa rede de apoio junta, eles conseguiram, né, sair, parar de frequentar, vamos dizer assim, a sala especial e seguir na sala regular. Só que, claro, isso demanda da criança um empenho muito grande, né? Ela vai ter que se esforçar muito mais do que os demais crianças da sala, tá? Em relação ao contra, o que as mães comentam e os maiorzinhos, né? Quando a gente faz o atendimento, o que eles trazem? Que seria um dos contras que a gente pode considerar. Eles não se sentem confortáveis de ter que sair da sala para ir para uma outra sala. Então, eles, por exemplo, vêm numa aula normal, numa aula coletiva, tá todo mundo junto, a sala dele junto com todos os amigos da sala, e aí de repente entra a aritmética se for para as crianças do Shogaku e matemática as crianças do Chugaku. E aí ele tem que pegar e sair dessa sala para ir para outra sala. Então, esse movimento deles saírem da sala onde eles estão estudando, que é a sala tida normal, a sala regular, e irem para a sala especial, isso incomoda essas crianças e esses adolescentes. Então, eles não se sentem confortáveis disso, né? Mas, né, tem que ir, porque se ficar dentro da sala regular, não acompanha o conteúdo, né? Não consegue fazer a leitura correta, ou no tempo, teoricamente, normal, né? Que os professores pedem para ler, ou não consegue fazer as contas, enquanto todo mundo já, fez uma folha inteira de conta, essa criança tá lá no comecinho, tá nas primeiras continhas, né? Nas primeiras questões, então tem isso também, né? Que precisa ser muito avaliado, muito pontuado, os pais precisam estar muito atentos. Porque manter também, Márcia, a criança dentro da sala regular, só porque a gente quer ou porque acha que não quero ir para outra, vamos ver se dá um jeito, né? Fica difícil, porque a gente não sabe como que essa criança tá lá dentro, o que ela tá passando, o que ela tá assistindo, se ela tem bagagem de conteúdo para conseguir responder tudo aquilo lá, né? Então, essas questões aí fica um pouco difícil, né? E acaba dando vai aumentando cada vez mais essa dificuldade. Quanto mais tempo essa criança que precisa ir para a sala especial, quanto mais tempo ela permanece na sala regular, mais déficit de aprendizado ela vai acumulando, né? E aí, quando ela for cobrada, ela vai ter uma dificuldade muito maior, porque vai se arrastando, sabe? Vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando, e aí aquilo vira uma bola de neve, né? E mais um medo também que alguns pais têm é de que a criança fique taxada como, vai lá, levando e vai lá, ele frequenta a sala especial, olha lá, ele não sabe, ele tem dificuldade, ele não sabe o japonês, ele não sabe conta, porque as crianças acabam falando, né? E tem muita mãe que tem medo desse bullying, né? De acontecer essa questão da criança ficar mal vista, né? Da criança ficar constrangida, porque tem adolescente principalmente que eles vão de boa, né? Porque sabem que é bom, sabem que é preciso, mas eles ficam constrangidos. E isso aparece muito nas falas na terapia, né? Eu vou, mas eu não gosto muito, porque eu olho assim, eu vejo as meninas rindo, os meninos ficam cochichando, né? E aí gera um mal-estar realmente na criança. Mas aí, de novo, é o que eu falo, né? A questão da segurança emocional é muito importante da gente trabalhar isso com eles também. Mas assim, entre o que os outros acham e o que a gente precisa, vamos ficar com o que a gente precisa, né? Vamos aí procurar a gente ter o nosso melhor e oferecer o nosso melhor, porque os outros sempre vão achar alguma coisa, né? Sempre, por mais que a gente faça, por mais que a gente seja muito seguro daquilo que a gente ou daquilo que a gente faz, os outros sempre vão achar, vão pensar, mas a gente tem que correr atrás do que é melhor pra gente, né? Então, se eu vejo que a necessidade daquela criança, o melhor para ela é frequentar a sala especial, porque ela vai ter um desenvolvimento melhor dentro daquela sala, por que não, né?
só porque vão falar ou vão comentar. Então, agora, se você acha que lá, né, não, lá no fundo do seu coração, que realmente não precisa, ou que você acha que esses outros recursos que você pode ter, que são fazer um processo terapêutico, fortalecer a questão curricular dessa criança, no caso, fazer uma aula de japonês extra, ou dentro da família mesmo, colocar só vídeo em Nihongo, quando for dar um game para essa criança, dar um game em Nihongo, tentar trazer a questão da língua mais presente possível para o universo dessa criança, muito melhor vai ser, tá? Porque quando ela entrar dentro da escola ou da sala regular, da sala especial, ela não vai se sentir, ou da escola mesmo, né, em japonês, ela não vai se sentir tão perdida, tá? A Márcia, tá, que bom, Márcia, está tendo que resolver essa semana com a escola. Sim, essa semana passada, a gente teve bastante mães que trouxeram essa questão, né? A escola chamou e me indicou a sala especial. Ou a escola chamou e indicou a escola especial. E aí os pais não sabem o que fazer, não sabem para onde vão, né? Não sabem, e aí ouve a opinião do professor ou do profissional da creche, e aí assim, e agora, né? A Flávia tá falando a verdade, estamos nesse impasse também, está sendo muito, eu imagino, olha, se é um impasse para vocês, meninas, imagine para as crianças, né, na hora que, porque assim, é vocês que estão decidindo, né? É vocês que vão meio que definir o que vai ser. Como vai ser, quem vai viver são eles. Mas o que vai ser são vocês, né? Marcela, seja bem-vinda. Marcela Taqueta, seja bem-vinda. Diz que ela também tá passando por isso. Sim, esse período, né, como eu falei, muitas mães estão sendo chamadas na escola, né, para ver como é que vai fazer em relação ao ano que vem. E ou seja, ela entrada, né, a saída da educação infantil e a entrada pro primeiro ano, ou quem já frequenta também, né? A gente tá tendo muito dessas questões também. Crianças que frequentam a escola regular, a escola normal, gente, normal não, porque tudo é normal, tá? Vamos falar regular. As crianças que frequentam a escola regular e algumas matérias, algumas disciplinas iriam para essa sala, ou se realmente a creche já está pedindo para ir direto para escola especial, tá? São questões diferentes, são assuntos diferentes, a escola especial é uma coisa e a sala especial é outra, tá? Então, para a gente desmistificar algumas coisas em relação à sala especial, é possível sim, de nada, Marcela. É possível, sim, essa criança que está frequentando essa sala especial, ela ter as suas questões pedagógicas, as suas questões de conteúdo sanadas e ela conseguir voltar para a sala regular, tá? É possível, já vi casos acontecerem, tá? E aí ela não retoma, ou se retomar por outras questões que possam vir a acontecer, e se for necessário, essa criança, se ela realmente precisar, ele vai ter que retornar para a sala especial e correr atrás aí do que ficou para trás, tá? Então, assim, se é bom ou se é ruim, sempre vai ficar a critério da vivência, né? Do que vocês viveram, o que vocês sentiram, se acharam que foi bom, se foi ruim. Mas independente da escolha, meninas, das mães, né, de escolherem para onde vai colocar, vocês têm que estar atentas ao desenvolvimento e ver se aonde a criança tá, se tá acontecendo sim um desenvolvimento daquela criança, se ela está aprendendo, se ela está entendendo, se ela está te dando um retorno, seja do que for em relação à atividade, se esse processo, né, se esse caminho está acontecendo, ok, né? É isso que é importante que aconteça. A Marcela tá falando que no caso dela, como que ela vai saber quando sair? Já faz 1 ano. E ele teve uma evolução boa, mas como saber quando sair, se dá para ir para a sala regular? Primeira coisa, Marcela, é você conhecer, saber se ele saiu
conhecer os conteúdos da sala regular, conversar com os professores, né? E aí levar a sua, não vontade, mas a sua impressão de mãe. Então, você faz uma reunião com a escola, você comunica a eles, se você quer saber se existe a possibilidade dele retornar, porque você percebeu que existiu uma evolução boa, que você, né, lógico, às vezes a gente acha que melhorou e aí quando ele é colocado lá na sala regular, ele não acompanha, tá? Pode acontecer, e aí ele tem que retomar, ele vai ter que voltar para a sala especial. Mas isso é conversa com o professor, com coordenação, com direção, para saber se essa evolução aí foi o suficiente para que ele volte a frequentar a sala regular. E aí isso são os pais que têm que pedir, tá? Assim como a escola orienta para que vocês encaminhem a criança para a sala especial, o retorno também tem que ser comunicado e tem que ser perguntado, questionado aos professores, e aí eles vão te dar uma base, um retorno, tá? Claro que se essa criança, se você tiver algo mais, né, palpável, ou sei lá, de repente essa criança faz uma terapia, ou ela tá numa aula individual de Nihongo, e aí você tem algum registro de algum profissional falando da evolução dessa criança, aí fica mais fácil, né? Então tem casos que a gente atende e que aí a gente tem, lógico, lá 15, 20, 30 sessões terapêuticas e a gente tem a evolução de como a criança chegou e como ela tá. Então, as terapias são tabuladas, a gente tem todo um acompanhamento, um cronograma de desenvolvimento dessa criança. E aí a gente consegue perceber nesse período a evolução que ela teve. E aí com esse papel, né, com esse registro, com essa informação, de repente, de alguém que acompanha essa criança, é mais fácil, fica melhor de você chegar na escola. Então, você chegar na escola lá, de repente, com uma informação, com uma avaliação de um psicopedagogo, de um profissional da área, ele vai olhar com um pouco mais de carinho, de atenção, né? Ou então você fala, olha, ele tá fazendo atividade extra, tá fazendo japonês em tudo quanto é lugar que tem, eu matriculei, ele tá indo. Então, esse esforço que a família faz de manter a criança, manter a qualidade do aprendizado da criança, isso conta muito quando você vai conversar com os professores japoneses, né? Já entrei em muitas escolas, né, fazendo acompanhamento de atendido, como eu já disse, e aí quando a gente começa a conversar com os professores, existe essa troca de informação, eles começam, não, mas é mesmo, é verdade, eu vi, melhorou nisso. Ou eles trazem pra gente muitas evoluções que talvez a gente, por estar dentro do consultório, a gente não percebe, né? Não sabe o que acontece dentro da sala de aula. Então, a gente não sabe o que nessas 4 paredes aqui, o que a criança leva para fora, o que ela realmente assimilou de conteúdo, de processo terapêutico, para ela poder levar isso para dentro da escola, dentro da sua sala de aula. Então, a gente acaba não sabendo. E aí, nessas conversas com os professores, a gente tem esses retornos, e isso é muito bacana, né? E nessas conversas e nessas trocas, a gente consegue sim tirar, vamos dizer assim, né? Que põe a criança na escola, na sala especial, tira a criança da sala especial. E aí nesse processo eles conseguem voltar, vamos dizer assim, né? A Marcela disse que semana que vem vai conversar para ela ter uma ajuda. Isso mesmo. Tem que dúvida, tá com receio, tá com medo, se informe, conheça, tente saber onde como que funciona. Primeiro, por que essa opção, essa oferta da sala especial surgiu, né? Como que os professores chegaram a essa solução de achar que realmente a sala especial vai ser o melhor, né? E assim, não ter receio, né? Eu acho que o medo, o receio e a gente ficar pensando aí no que os outros vão falar, no que os outros vão dizer, isso atrapalha muito, né? Inclusive uma decisão como essa, de vocês, mães, dos pais, da família, de ter que definir aí para que caminho seguir, tá? Mas a gente meio que faz parte, né? Meu filho evolui muito depois que começou a fazer terapia, mas sinto que ainda falta, e para piorar, ele é um armário. Completa 6 anos em fevereiro e já entra em abril na escola. Pois aqui deu 6 anos, vai pro
it nem 100, né? Não tem, como eu falei também lá no começo da live, eles vão pela idade, e aí dependendo da idade que a criança tem, é a série que a gente chama, né? A série, a sala que ele vai. Então, 6 anos, vai realmente, mesmo que seja, se ele fizer tipo dia 31 de março, 6 anos, como a data corte, né, que a gente chama, a data limite que tem aqui é essa. Então, 1º de abril inicia o ano letivo, a criança já vai pro 6º ano. E aí as mães ficam com mais preocupação ainda, porque é tão pequenininho, não sabe fazer as coisas direito, e aí de repente vai ter que passar por tudo isso, né, Flávia? É difícil, né? Muito difícil, mas assim, é necessário, né? Ele precisa estudar, ele precisa avançar, ele precisa ir para continuar essa questão acadêmica, essa questão escolar, faz parte, todos nós passamos por isso. É que a gente fica realmente meio assustado quando a palavra sala especial vem aí e toma conta dos ouvidos, do coração, do cérebro dos pais, né? E alguns se assustam mesmo, mas assim, para saber se é bom ou se é ruim, a gente precisa conhecer, né? Saber, estar lá. Então, assim, vá conhecer a sala, se possível, ver como que é a estrutura dessa sala, ver esses professores em ação, né? Como que eles dão aula, nem que seja 15, 20 minutos, meia hora, né? Mas buscar informação com outras mães, isso é muito importante, saber o que elas sentem, como que foi, se foi uma transição fácil, se não foi uma transição fácil, como é que está sendo a adaptação de quem já está nessa sala, né? O que a criança fala, acha, pensa, e o que esses pais entendem, né, por todo esse processo. Mas assim, não assustem, tá? Como a gente já falou, são salas que são preparadas para isso, então são professores que são habilitados, né? São professores que estão aí justamente para trabalhar com as crianças, né? Então eles sabem o que eles estão fazendo, tá? E as crianças estão ali para serem atendidas. Claro que tem muita confusão, porque tem muitos pais que acham ruim. Por quê? Porque fala assim, mas o meu filho só não sabe o Nihongo, só isso, e aí vai lá e botou na sala especial. Mas não é porque ele não sabe, porque se eu dou uma continha, ele sabe fazer. Se eu mando ele ler alguma coisa em português, ele até consegue. Meu filho é muito esperto, eu percebo que ele é muito inteligente, mas por causa da língua ele vai para a sala especial. Mas a sala também é para isso, né? A sala especial é para isso, é para trabalhar, para correr atrás aí de uma questão conteudista, de um conteúdo que essa criança não teve, seja porque veio do Brasil, seja porque veio de uma escola brasileira, seja porque realmente mudou de cidade, não sei o que, e aí foi para lá, e aí o ensino dela, caiu, porque a sala especial, de novo, é para criança que tem atraso de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Tem crianças que são um pouco mais comprometidas e que frequentam as salas, tá? Tem crianças com autismo, autismo leve, tem crianças com autismo moderado, tem crianças que têm algum tipo de paralisia, tem, tá? Existem salas e salas especiais. E dentro de algumas delas, a sua criança, às vezes, pode sim ter um amigo de sala, uma criança com TEA, tá? Uma criança que está dentro do espectro do autismo. E ela está frequentando a sala especial também, tá? Então, acontece, né? Acontece de você ter crianças regulares dentro dessa sala que só tem uma questão da língua ou um atraso, uma dificuldade de aprendizado, e tem crianças que realmente existe aí um transtorno, né? Existe aí um déficit cognitivo maior, pode ser também, e que ela também frequenta essa sala especial, tá? Então, às vezes, muita da confusão que se dá é por causa disso, né? E aí alguns pais acabam não gostando, achando que não é o caminho, porque vai ficar com crianças
entre aspas, né, mais atrasado, tal, e que isso aí vai dificultar ainda mais o desenvolvimento do filho em vez de melhorar, porque vai estar lá com crianças que estariam um pouco mais comprometidas, né? Então, isso também pode acontecer. E é por isso que alguns pais não aceitam a ideia da sala especial, tá, gente? Pode acontecer também. E dependendo da escola, acontece também, tá? Então, tem muitas escolas que tem 3 salas especial, 4 salas especial, depende muito da sua cidade, depende da sua província, depende do número de alunos matriculados, depende da questão escolar que essa criança apresentou. Então, são muitos itens, muitas coisas que definem a indicação por parte dos professores, diretores, coordenadores para a sala especial e realmente a necessidade deles estarem frequentando ou não. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma dúvida, pergunta, pode deixar nos comentários que aí eu vou respondendo no inbox, tá? Porque tem muita questão aí sobre esse tema, que é muito de coisa, muito de informação. A Kátia, ela não gostou da sala especial. Dependendo do caso, pode trazer atraso. Que a gente tá falando agora, né? Isso mesmo, Kátia. Não só intelectual, mas um atraso social também. No caso de uma criança estrangeira, nos anos iniciais, é necessário tempo. Gente, peraí que sumiu. Começou a subir aqui um monte de mensagem. Kátia, cadê você? Oi, Cris, boa noite. Seja bem-vinda. Peraí, Kátia, tô te achando. Achei. No caso de uma criança estrangeira, nos anos iniciais, é necessário tempo e para o desenvolvimento de cada indivíduo. Perfeito, exato, também como a gente estava falando, né? Vai muito da experiência que a pessoa vivenciou, vai muito de como a sala especial também, Kátia, tem muito de como que a escola regular vê essa sala, né? Tem isso também. Então, como que é uma inclusão excludente, né? Eles estão incluídos dentro de uma escola tida como regular, mas existe uma exclusão por ser uma sala especial. Acho que é isso, né, Kátia? Que acontece também e que a Kátia está trazendo, né? Desse atraso social, desse não brincar junto. Isso também é uma questão que é trazida, né? Que alguns adolescentes, pré-adolescentes falam durante o processo terapêutico que querem brincar, querem não sei o quê, e aí às vezes o professor pede para a mãe para não deixar a criança da sala especial brincar com a criança da sala regular, e umas histórias assim que a gente fala, como assim, né? Que é meio que mirabolante de acontecer, mas é porque é justamente isso, né? É a inclusão exclusiva, né? E ela inclui e exclui do mesmo jeito. É muito estranho, dependendo da escola, isso acontece mesmo, Kátia, é difícil. Boa noite, frio, comisou. Meu filho frequentou. Gente, as mensagens estão sumindo. A sala especial ficou muito atrasado. Eu consegui tirá-lo, mas até hoje a escola tenta me pressionar a colocá-lo de novo. Também acontece, né? A gente, como eu falei, a gente consegue, a criança consegue sair, né? Sair, não voltar para a sala regular, mas tem isso de querer voltar, porque assim, aí a gente entra no que as meninas falaram, acho, se eu não me engano, eu não vou conseguir voltar, mas acho que foi a Kátia que falou em relação à cultura, alguma coisa nesse sentido, de que rola uma questão cultural, como eu falei, da uniformidade das crianças, não só em relação ao uniforme, delas estarem com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento, com a mesma cabeça de raciocínio, estarem com o mesmo conteúdo. Tudo que é diferente, tudo que destoa, os professores meio que ficam sem saber como lidar. E aí o que eles fazem? Indicam a sala especial. Então, aquilo aquele cérebro que está na minha frente, aquele indivíduo, aquela criança que está ali, eu não estou sabendo lidar, eu não estou sabendo fazer com que ela aprenda, tendo que dar conta de todo o restante da sala, eu
encaminho para a sala especial e falo, vai lá tem menos criança, tem mais professores e vê aí o que vocês podem fazer. E aí, tipo assim, arruma ele aí pra mim e aí depois você me devolve ele para as outras salas. Então, meio que acontece isso também. E a escola, essa questão de tentar pressionar para colocar de novo é muito complicado, porque eles vão te trazer muitas informações, só que aí você precisa ter uma bagagem muito boa de informações para poder falar, não, eu não quero voltar por causa disso. Não, ele não precisa por causa disso. E além de tudo, né, eu não quero voltar, ele não precisa e eu tenho isso que prova que ele não precisa frequentar lá. Tá? A Pri tá falando que ela não recomenda nenhuma mãe permitir, sem análise bem feita de profissionais. Não deixa a escola decidir isso. Também, né, como eu falei, se você tem um documento, um encaminhamento, sei lá, um papel, vamos dizer assim, de alguém que o acompanhe, seja de uma escola, de idiomas, que seja, porque eu coloquei a criança para aprender o japonês na escola e é óbvio, ele chegou de um jeito, ele tá de outro, as provas dele estão assim, o resultado dele tá assado, ele melhorou, ele evoluiu, e aí você tendo como comprovar esse desenvolvimento da criança, fica mais fácil de você chegar e conversar na escola, né, porque você não tá sozinha, não é a sua fala de mãe, tá? Porque o que acontece? Muitas escolas acham que é só porque os pais não querem pôr, entendeu? Não é porque eles entendem que não precisa, ou eles veem a evolução dessa criança em um outro espaço, né? Porque o professor tem a referência do quê? Tem a referência dele em sala de aula. Então, assim, se ele levanta pra ir no banheiro, se ele mexe a perna, se ele não para, se ele derruba a caneta, se ele apaga muito a lição, se ele não entrega dentro do horário estimado a conta ou a atividade, e se ele não para na cadeira. Então, é isso que o professor avalia, né? Ele vê ali naquele momento. E aí, se ele tá vendo que ele tá dando aula, que ele tá dando atividade e aquela criança não tá produzindo, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar. Manda pra lá. Porque aí lá, né, tem todas as questões da própria sala especial e aí vamos ver o que acontece para ele conseguir aprender melhor lá. E aí vocês, mães, não, vocês sabem como a criança é em casa, no parque, numa aula de natação, enfim. E quanto mais essas crianças tiverem atividades extras, outra dica para as mães que estão em dúvida sobre o comportamento e desenvolvimento da criança. Para não ficar ouvindo só o que a escola tá falando, tá? Se você tem dúvida de que aquilo que estão falando, se é ou não é, porque às vezes vai ser e vai precisar e você realmente vai pôr e bora lá, né? Mas às vezes não, né? E só que como que você vai saber se não tem outros profissionais, né? Se a criança não faz uma terapia ou se a criança não frequenta um espaço extra escola, né? Fora do horário da escola, tal, ou não faz um esporte, alguma coisa assim, que ela tenha um olhar de um outro profissional, né? Sobre essa criança, sobre esse desenvolvimento, para poder te falar. Então, é importante que vocês coloquem, tá? Quem tem dúvida aí dessa conversa toda, busque um outro local, busque quanto mais núcleos de desenvolvimento, núcleo social, vamos dizer assim, a criança tiver, melhor é para vocês, pais terem uma noção do todo dessa criança, tá? Aí vocês não ficam presos só em relação à informação que a escola te dá, tá? Isso aí é importante, que a Pri também falou. Érica Mack, boa noite. Lutei 2 anos para conseguir colocar o meu filho na sala especial. Ela diz que a sala é muito boa, tem vários aprendizados, inclusive as atividades fora da escola, e tem bastante auxílio. Cada aluno tem a sua instrutora só para ele. Olha só que bacana, como a gente falou, dependendo da cidade, dependendo da província, dependendo da região, a sala especial, ela tem um significado diferente, ela tem um olhar diferente. Isso também vai depender muito da equipe gestora, né, dos diretores, coordenadores dessa escola, e vai depender que olhar que eles têm e como que essa relação do restante da escola é feita para essa turminha que tá lá, tá? No caso da Érica foi tranquila essa passagem, tá vendo? Foi inclusive ela disse que
Cada aluno tem um profissional só para ele, olha que bacana. Aí é óbvio que essa criança, nesse sentido, ela vai evoluir muito melhor do que se, por exemplo, a criança da Érica tivesse na sala regular, entendeu? Porque ela não teria esse tipo de auxílio todo. Cíntia Sayuri, um filho de 11 anos também recomendaram, desde o início do Shugaku, ao primeiro ano, né, para sala especial. Principalmente depois do diagnóstico de autismo grau leve e hiperativo. Porém, eu decidi não ir pelo diagnóstico, mas pela sua capacidade. Tentar na sala normal, com muita luta, graças a Deus, ele permanece lá. Mas não é fácil ter uma criança com comportamento diferenciado da sociedade japonesa. Sim, então, é justamente sobre essa escolha que a gente está falando aqui, já tem um tempo nessa live, por que os professores indicam, quais as opções, se ela é boa, qual é o contra. Então, ela é muito, eu digo que é realmente uma escolha muito pessoal, ela é muito particular. Não estou dizendo que não deve ser acatada, mas nem que também deve ser acatada sem pensar. Não, né? Eu acho que quando chega nessa questão que é indicado, ou é recomendado, ou a escola comenta, fala sobre alguma coisa nesse sentido, se você tem alguma dúvida, busque uma ajuda de um outro profissional, busque uma avaliação de um outro profissional. Eu acho que para as mães que estão em dúvida nesse sentido, é muito importante vocês terem aí um olhar de um outro profissional, né? Para saber se aquilo é encarnação da sua cabeça ou se realmente é necessário, né? E aí, como eu falei, quanto mais espaços, quanto mais lugares essa criança convive e faz atividades extras e tem um adulto que fique responsável, seja numa aula de futebol, seja numa aula de balé, não sei, algum outro lugar que possa te dar um feedback, um retorno sobre como o seu filho se desenvolve ou como ele aprende, é muito bacana, porque assim você não fica só na mão da escola, vamos dizer assim, né? Você não fica só pensando no que eles falaram, porque vocês viram, assim, desde o começo, né? Desde o Tilensei aí, estavam falando pra ela colocar o menino no Shogaku, né? Colocar o menino na sala especial e ela não pôs, né? E ela falou, não, vamos lá, vamos gambatear, vamos dar um suporte que ele precisa, porque ele precisa de um suporte, isso a gente não pode negar, né? Mas aí tá conseguindo, né? E talvez, de repente, se ela tivesse colocado, tivesse aceitado essa condição, né, logo no começo, talvez ele não teria se desenvolvido o que ele se desenvolveu até hoje, né, Cíntia? E aí ele teria aí umas outras questões de atraso, que foi o que a Kátia falou, um atraso social seria também maior, né? Então, realmente é uma questão aí de a gente parar e pensar e avaliar muito bem, né? Ainda mais nesse período aí, essas semanas, onde as escolas estão aí correndo atrás, conversando com um monte de família sobre essa questão pro ano que vem. A Cíntia disse que ele hoje tá na 5ª série. Antes não falava nem português e hoje fala as 2 línguas, perfeito, tá vendo? A gente nunca vai saber se foi certo, se foi errado, tá, meninas? Então, assim, vamos acalmar o coração, vamos entender que faz parte, é um processo, que hoje se essa é a nova realidade de vocês, vamos passá-la da melhor maneira possível, né? Vamos tentar aí compreender, aceitar as coisas que a gente realmente não vai conseguir mudar, mas o que a gente conseguir mudar e for melhor para o desenvolvimento da criança, vamos lutar sim, né? Igual a mãe falou aí, que ele acabou voltando para a sala regular e acha que tá rendendo, tá aprendendo, tá evoluindo, tá ótimo, gente, é isso aí. A Cintia tá falando que a gente tem que incluir na sociedade, claro, né?
mas que a família também tem que lutar muito, muito junto, perfeito. Tem que estar junto, tem que estar perto, tem que ter um olhar direcionado, como eu falei. Se tá na dúvida, se não sabe o que fazer, vai lá e busca uma orientação de um outro profissional. Se você tem alguma dúvida sobre o desenvolvimento do seu filho, busque psicopedagogo, para que faça uma avaliação, para que veja o que está acontecendo. Ou ele vai... São duas questões. Ou ele vai te confirmar, né, o que você achava que podia ser, ou ele vai dizer, não, mãe, não, tá tudo bem, tá tudo em ordem, vida que segue. Então, né, ou é uma questão, ou é uma resposta, ou é outra. O que a gente não consegue é viver alimentando essa dúvida, principalmente nesse momento que vocês são pressionadas, praticamente, a decidir se vai colocar a escola na sala especial ou não, né? Então, aí também é uma questão que as mães se sentem perdidas. Então, para isso, vamos se armar aí das informações que a gente tem e do auxílio, da ajuda que a gente pode ter também. Meninas, obrigada. Obrigada, Portal Me. Na próxima terça, não na outra, a gente vai estar aqui também. Vamos conversar um pouco aí, a gente pode falar sobre as escolas especiais agora, que são escolas voltadas realmente, que não é só a sala especial, é a escola especial mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre essas escolas aí na próxima live. Eu espero vocês todos lá, não nessa terça que vai vir, na outra. Agradecer o pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço. Okuzono Hiramoto Sisandra, o meu filho vai para uma escola normal, mas dentro da escola tem uma sala para criança que está atrasado. São as salas especiais que a gente tem falado aí durante essa live. Depois você dá uma voltadinha aí no vídeo que você vai ver, teve bastante informação, bastante troca de informação com mães. Então, se você que tá chegando agora tá com alguma dúvida, tem um monte de mãe que colocou o comentário aí, uma responde pra outra, né, pra vocês trocarem informação, que é muito bacana, ok? Então, eu quero agradecer aí o Portal Me pelo espaço. Nas próximas lives a gente vai estar conversando aí também sobre escola, sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e de adolescentes, como que eles passam por todo esse processo escolar aí e de dificuldade de aprendizagem, ok? Um beijo grande para todo mundo, até a próxima live, pessoal!